Salve confrades e consoror! Eu hoje estou fazendo um vídeo para a disciplina de Enologia ministrada pela professora Priscila da Silva Lúcio, da Unilea, e tem como tema principal fazer uma análise olfativa utilizando os descritores aromáticos que ela nos apresentou na disciplina. Então, o vinho que eu escolhi, está aqui, ó, é um Malbec de Luján de Cuyo, de Mendoza, da Argentina, tá? Ele é da finca La Linda. A safra é 2019. A uva Malbec, a gente sabe que é originária do sudoeste da França, lá de Bordeaux, né? É uma região muito famosa que possui aquela classificação dos 5 maiores Grand Cru Classé dos Chateau, né? Do Chateau Lafite, Chateau Latour. São os dois para citar, 2 dos 5, né? Mas especificamente o Malbec é lá de Cahors, da França. Tá? Essa vitis ela sofreu o ataque da praga chamada Phylloxera vastatrix, que devastou 80% dos vinhedos da Europa. E daí, depois que eles replantaram novamente, lá em Cahors, eles replantaram pouco Malbec, né? Aí ela foi trazida para a Argentina e se adaptou muito bem aí no país dos irmãos, aqui próximo, né? Então na Argentina as vinhas foram plantadas nos terroirs de altitude, fica em torno de 960 a 1020 metros de altitude, né? Em terrenos arenosos, pedregosos, formado de areia grossa. Eu tive lá uma areia grossa, assim, baixa fertilidade. É uma aridez absoluta, né? As florestas são de estepes, assim, umas plantinhas pequenininhas, baixinhas. Você coloca a mão assim, te fura a mão, tem algumas florzinhas que te fura a mão, né? São gramíneas, né? Pequenas gramíneas. Esse terreno força a vinha a se aprofundar no solo para buscar nutrientes, né? E daí resulta vinhos de alta complexidade. O clima de Luján de Cuyo é de muita insolação de dia, assim, é muito quente de dia. Sobretudo na época que as uvas maturam, né? Da maturação da uva. Eles têm lá existe uma amplitude térmica de em torno de 20 graus Celsius do dia para a noite, né? E à noite as noites são frias, né? O clima é muito frio, né, de noite, né? É deserto, deserto você passa muito calor de dia e muito frio à noite, né? Tá? Então esse frio da noite, lá de Luján de Cuyo, da Argentina, ele conserva aquela acidez na baga da uva e de dia deixa aquele dulçor. Daí o vinho fica ou mais doce ou mais alcoólico, ou as duas coisas, né? No caso, esse vinho aqui, com 14% de teor alcoólico, ele ficou menos doce e mais alcoólico, tá? Luján de Cuyo, então, está dentro da latitude sul, né? Abaixo do Equador, na latitude 33, 34, tá? Um local propício para se plantar a uva vitis vinifera, né, lá da Europa. Então, depois de eu expor essas características que vão influenciar no resultado final da uva Malbec e do vinho, vão influenciar no resultado final da minha degustação, então vamos a ela, né? Aqui, então, temos o Malbec, já está pronto para ser aberto. Esse barulho é maravilhoso. Então a gente sabe que para fazer uma degustação a gente tem 3 passos que a gente tem que seguir, né? Então o primeiro passo que a gente segue é o visual, né? Tá? Aqui eu tenho então um vinho monovarietal, né? Monovarietal, monocasta, né? Varietal, tá? A gente vê assim que ele é um rubi intenso, né? Mas um rubi bastante brilhante. Eu tenho os halos aqui, ó, com tons violáceos. Isso indica que esse vinho é um vinho jovem. Ó, se eu colocar o meu dedo aqui, ó, para vocês não enxergam o meu dedo atrás. Então isso aqui indica que esse vinho é um vinho bastante encorpado, certo? E não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem assim bastante viscosidade, tá? A lágrima ela demora para descer
E quando a lágrima demora para descer, né, ele demonstra assim, ó, tá, aqui eu consigo ver, ele demonstra que esse vinho é mais alcoólico, né, tá? E os halos assim, é um halo bem brilhante. Então, esse vinho é um vinho jovem, é 2019, provavelmente tem em torno de 1 ano e meio a 2 anos, né? Tá? Agora a gente vai para nariz, né? Os aromas de nariz desse Malbec argentino, tá? Olha, eu adoro o Malbec argentino porque ele é muito frutado, ele te dá um soco no teu nariz, né? Então, quando você vai degustar, quando você abre, ele tem assim uma explosão de aromas, mas uma explosão forte assim de frutas vermelhas maduras, amora, uma calda de morango, uma framboesa, é uma erva fina assim, tem mineralidade do solo, tá? Tem um pouco de mineralidade desse solo lá da Argentina, tá? Então é do solo que a videira está plantada, tá? Claro que são aromas de referência pessoal minha, né? Por exemplo, tem um aroma de trufa, eu nem sei o que é aroma de trufa, tá? Então eu só consigo sentir aromas que eu conheço. Então agora nós vamos experimentar em boca, né? Para ver se se confirma todos estes aromas que eu senti em nariz, certo? O teste em boca, né? Comprova tudo que eu senti no aroma. Aquela cereja, aquele morango em calda, framboesa, ervas finas, pimenta preta, baunilha. Ele tem um leve toque de barrica, porque ele ficou 3 meses em barril de carvalho, né? É pouco tempo, mas ele dá um certo tom de madeira, né? Um tomzinho bem suave de madeira, tá? Assim, as laterais da minha boca, tá até difícil de eu falar, as laterais da minha boca, assim, ela está bem molhada, né? Bem úmida. Isso é por causa da acidez, né? Ele é um vinho novo, então ele tem acidez, tá? E em cima da minha boca ele está seco. Isso quer dizer que se seca em cima da boca é porque tem taninos. Ele está bom de taninos, porque ele é um vinho encorpado, né? Mas ele está assim bem equilibrado. Essa secura que dá em cima da boca, por causa dos taninos, ele se equilibra com essa umidade que se cria com a acidez, né? Então a acidez é importantíssima no vinho. Então ele é um vinho bem equilibrado, um vinho bem estruturado, tá? Eu vou tomar até mais um pouquinho e depois que eu tomei até fiquei com dificuldade de falar, porque a minha boca ficou úmida, tá? Por causa dessa acidez, tá bom? Se nós colocarmos esse vinho Malbec numa escala de corpo, numa escala de peso, ele fica lá em cima, próximo do Cabernet Sauvignon, próximo do Taná, né? Então por esse motivo, esse vinho aqui é excelente para harmonizar com uma carne gorda, né? Uma carne, um churrasco argentino, né? O bife de chouriço, bem característico dos nossos irmãos aqui do lado, né? Então, esse vinho aqui, ao meu ver, assim, tá perfeito, tá? Ele tem fruta, ele é afrutado, uma fruta madura, uma fruta forte, madura, né? Bem característico aqui da América Latina, por causa da questão da insolação. Ele tem um pouquinho de madeira, assim, só para dar, né? Ele é um vinho seco e ele tem um alto corpo, viu? Tá? Porque ele ainda é um vinho jovem, certo? Então, ok, pessoal, essa foi uma degustação de um vinho Malbec argentino, que eu gosto muito, né? Uma análise olfativa utilizando os descritores aromáticos, o disco de descritores aromáticos que a professora Priscila nos apresentou na sua disciplina. Então, um abraço a todos. Obrigado à professora Priscila da Silva Lúcio, né, pelos excelentes conhecimentos. Um abraço, até lá.